A série Coração de Ferro chegou na Disney Plus, a nova série da Marvel Studios sobre Riri Williams, a Coração de Ferro, que foi apresentada pra gente em Wakanda Forever e agora ganha sua série. E hoje eu estou aqui para fazer a minha análise dos 3 primeiros episódios, mas eu ainda não assisti, porque eu tô gravando isso aqui 10 minutinhos antes para explicar para vocês como é que vai ser, porque essa série vai ser lançada de um jeito completamente diferente, né? Vão ser 3 episódios de uma vez e semana que vem os outros 3 episódios, totalizando 6 episódios na primeira temporada. Então eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo. Eu vou assistir daqui a pouco, quando lançar às 10 horas da noite o primeiro episódio, volto aqui, gravo minha análise rápida, vou assistir o segundo episódio, gravo minha análise rápida, no terceiro episódio eu volto aqui pra falar minha análise rápida e em definitivo pra falar sobre a primeira parte dessa primeira temporada, tá? Depois dos 3 episódios eu volto aqui para dar minha opinião sobre essa metade que já foi lançada, tá? Então, para vocês vai ser um corte, vai ser rápido, mas eu vou voltando aqui conforme eu for assistindo os episódios que lançam daqui a pouco para mim, mas para vocês, então, fiquem com a análise do primeiro episódio e depois do resto. Já deixa eu pedir antes de começar, para não ter enrolação depois, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, tá, para fortalecer. Se você não assistiu a série e estiver assistindo minha análise, comenta aí embaixo. Não assisti, mas estou aqui acompanhando a análise. Se você assistiu, comenta o que você achou. E agora fique com a análise do primeiro episódio. Assisti o primeiro episódio, rapaziada. Estou de volta aqui com vocês. E bom, gostei bastante do que eu vi, tá? O primeiro episódio é um pouco... começa de um jeito diferente, tá? Tem um começo bem diferente. Ela conversando com a meia-irmã dela. Que a gente até agora, até o momento, quando a gente tá assistindo, a gente não sabe quem é. E depois ela sendo expulsa do MIT por ter feito alguns experimentos usando a sua... tentando criar sua própria inteligência artificial para colocar no seu traje. Ela é expulsa do MIT e sai voando com a sua armadura que ela fez com uma tecnologia, né, com uma inteligência artificial do próprio MIT muito ruim. E esse traje acaba dando defeito em Chicago. E a gente também, ao mesmo tempo, é apresentado a gangue do capuz, né? A gangue que o Capuz comanda, que ele é o líder, e eles precisam de um gênio na tecnologia para entrar no lugar do Fúria, como ele se denomina, que é o carinha da tecnologia deles lá, que deu merda, ele acabou fazendo merda, e eles precisam de alguém muito inteligente. Eles veem Riri Williams voando com a sua armadura nesse momento. O Capuz, obviamente, provavelmente com seus poderes, deve ter localizado ela ou alguma outra pessoa. Deve ter localizado ela, até o próprio Fúria, né? Depois ela fala, você é o Fúria do Discord e tal. Então, assim, eles devem ter localizado ela, quem que é. E foram atrás da mente brilhante por trás da tecnologia que eles poderiam chamar para o grupo. E a gente tem aquela cena do trailer que ela é presa no elevador, consegue sair e é contratada para a gangue do Capuz. Bom, por enquanto tô gostando, tá? O primeiro episódio, um bom episódio. A gente tem cenas dela voando com a armadura, criando sua própria armadura, e termina o episódio com ela falando com o seu holograma, que é a sua meia-irmã, que ela acabou perdendo. Inclusive, um ponto positivo desse episódio é que ela tá lidando com o luto, com a perda do padrasto e da meia-irmã, e por conta disso ela acaba ligando a tecnologia que ela tá criando com sua fonte neural, né, seu cérebro, e ela acaba criando o holograma da sua meia-irmã e acaba assim. Por enquanto eu tô nessa, acaba desse jeito. Vou assistir o segundo episódio, já volto, mas o primeiro episódio, nota 8 de 10. Gostei, me diverti, gostei. E falo pra vocês, gostei da armadura. A armadura que eu tanto falei, eu gostei. Acho que poderia diminuir um pouco, mas vamos ver essa armadura nos próximos episódios. Já volto com o segundo. Segundo episódio assistido, rapaziada. E bom, mais um episódio legal. Mais uma vez mostrando a Riri Williams com a Natalie, sua meia-irmã. E todos os problemas que essa inteligência artificial que ela estava tentando fazer uma coisa e acabou recriando, né? Trazendo de volta a sua melhor amiga, sua meia-irmã, sua irmã, né? Todos esses problemas afetando ela e ao mesmo tempo a aceitação dela entendendo que ela precisa ceder e precisa da ajuda daquela inteligência artificial, porque querendo ou não também
deu certo o projeto dela, né? Ela trouxe uma parte que ela perdeu da vida dela, mas ela criou uma inteligência artificial que ajuda ela. Então, mais um episódio tratando sobre isso, tratando do luto. Pô, muito bem feito. Como a série consegue fazer a gente embarcar nessa história da Riri Williams, né? Já queria deixar aqui claro também, que eu esqueci de falar do primeiro episódio ali. Muito bem feita, muito bem dirigida a série, tá? Não podia esperar diferente, né? Ryan Coogler na produção, na direção. A gente não podia esperar diferente. É uma série muito que se passa no escuro, né? De noite e tal. Mas ao mesmo tempo ela é muito colorida também, porque ela tem partes no claro. E é muito colorido, é muito. O tom de Chicago é perfeito pra série. O jeito que eles falam, as músicas, a cultura de Chicago, pô, é absurda. E nesse episódio também a gente vê um pouco mais da armadura nova dela funcionando. Ela encontra o Joe, né? Com o seu bunker, com várias tecnologias. Que foi um jeito do roteiro fácil de achar, né? Um cara que tenha as tecnologias que ela precisa. Eu acho que isso aí foi muito fácil. Foi assim, o roteiro poderia ter trabalhado melhor, mas eu entendo que numa série de 6 episódios tem que ter esses. Né, o roteiro vai acabar sendo mais simples, né? Então ela acaba encontrando tudo que ela precisa de mão beijada, entre aspas. Só que funciona, tá? Ela cria uma nova armadura, ela consegue ajudar a gangue do Capuz e eles conseguem fazer o plano deles, né? Inclusive, o Capuz, né? Que ela levanta uma suspeita, ela fica, pô, como que ele conseguiu isso? Pô, a gente vê o Capuz entrando em ação, né? Sumindo e aparecendo, usando essa capa pra, né, com seus poderes. A gente vê a pistola dele mágica, né? Ele tem 2 pistolas mágicas, a gente vê a pistola dele, a bala fazendo curva, ele acertando o cara pra salvar a Riri Williams de um ataque de pânico. Então a gente consegue ver um pouco mais o Capuz, a gente consegue ver ele num momento dele ali que o corpo dele vai começando a se entregar cada vez mais pro Capuz, pra capa dele e pra esse ser que até o momento a gente não sabe quem é, mas provavelmente é o Mephisto, né? E provavelmente a gente só vai ver o Mephisto ou quem deu os poderes pro Capuz nos últimos episódios, realmente. Então, até lá a gente vai ficar com essa pergunta e eles vão mostrando de pouco em pouco. O primeiro episódio já mostrou um pouco, o segundo episódio já mostrou mais ele usando os poderes, a pistola, como eu falei, né? A pistola mágica dele. Legal, o Capuz tá muito legal. E outra coisa, tá? Anthony Ramos e Dominic Thorne realmente estão magníficos nessa série. Então, incríveis. E a relação dela com o Joe eu gostei, tá? Gostei da relação dela. E com o Xavier também. Ah, e nota, tá? Antes que eu esqueça, nota. Eu dei nota pro primeiro episódio. Segundo episódio, 7 de 10, tá? Eu dei 8 no primeiro, 7 no segundo, porque teve resoluções muito fáceis. Mas foi um bom episódio. E a parte do Capuz eu gostei pra caramba. Meus amigos do céu. O que eu acabei de assistir, mano? Bom, já quero começar a análise rápida e perdurar depois as minhas anotações e análise completa desses 3 episódios, dessa primeira parte, falando que nota 9 de 10. É quase um episódio perfeito esse aqui. Só não foi perfeito, na minha opinião, não mostrou o principal. Porque eu queria ter visto o cara por trás disso. Mas que terceiro episódio, meus amigos. Coração de Ferro é um grande acerto. Eu já posso falar isso só por esses 3 episódios. Eu já quero começar falando que eu entendi o porquê eles separarem 3 episódios em 2 semanas. 6 episódios em 2 semanas, né? 2 semanas com 3 episódios. Óbvio que primeiro foi por conta dos ataques à série e eles queriam lançar o mais rápido possível. Mas também porque nesta primeira parte é a Riri Williams e o Capuz juntos. E a segunda parte vai ser um contra o outro. Cara, que final de episódio foi esse? Eu tô ansioso pra próxima semana pra assistir os outros 3. Eu não aguento mais esperar. Cara, o Capuz do Anthony Ramos é absurdamente genial. É incrível. Pô, o Capuz já é um personagem maneiro. Mas ele ficou perfeito, velho.
Ficou perfeito. O Anthony Ramos entrega demais. E a Dominic Thorne como Coração de Ferro. Meus amigos, nota 9 de 10 pra esse episódio. Nota 9 de 10. E só não é 10 porque não apareceu o Mephisto. Já vou falando logo. No final eu falei, pô, será que vai aparecer pelo menos ele em versão humana? Porque talvez ele não apareça como diabo, né? É, sei lá, pela classificação indicativa. Mas não apareceu ele ainda. Talvez veremos só no quinto episódio mesmo. Mas que episódio quase perfeito, velho. Quase perfeito. Começou daquele jeito e quando engrenou, foi até o final. Pancada, pancada mesmo. E eu fiz algumas anotações, e o que eu falei no segundo episódio é bom, a série é boa. Mas o porquê que ela é boa? Porque ela é simples. É bem dirigida. Bons atores. O visual é maneiríssimo, o visual, como eu falei, Chicago. É, a estética de Chicago, o jeito deles falarem, a cultura é absurda. As músicas, pô, a fotografia é absurda. E é simples de entender. É uma série simples de se entender e simples de se conectar. Porque é uma série, além de ser uma série de super-herói que é básica, é uma super-heroína com armadura e tudo mais, a gente consegue entender a história dela. É uma história sobre luto, é uma história sobre perda também. E agora eu entendi o que as críticas estavam falando, que as primeiras impressões estavam falando. É muito incrível como a Marvel lidou com o luto tão bem duas vezes seguidas. Thunderbolts e agora em Coração de Ferro. É uma série sobre luto também. Absurdo, meus amigos. Absurdo de bom. Bom, já falei aqui, eu coloquei bem dirigido, né? É bem dirigido. E outra coisa que eu anotei para não esquecer de falar com vocês é que todo episódio a abertura é diferente. Não temos uma abertura. Pra você ver que é uma série tão fora do comum, tão básica, tão simples, mas boa. Não é aquele simples que, foi simples e eu já vi. É um simples bom, bem feito, bem executado. E quando é bem executado, sim, a gente tem que falar, pô, é simples, tem algumas situações que eu acho que poderia ter mais, um roteiro mais aprofundado, igual ela com o filho do Obadiah Stane, inclusive a gente ela descobre, né, a gente já sabia que ele é o filho, é o Ezequiel Stane, o filho do Monge de Ferro, né, mas tirando esse pequeno passo, esse pequeno ponto do roteiro que poderia ser melhor, é uma série que tem que ser simples. É uma série pé no chão, nada de extraordinário. Tudo bem, tem o Capuz que mexe com magia, vai ter magia nos próximos 3 episódios, e eles podem almejar algo maior pro futuro. Mas na série, é algo simples e bem feito. E é muito bom. E cada episódio tem uma abertura, né? Iron Heart aparece cada vez diferente. O primeiro é quando ela faz no chão, ela cai, né? Quando ela chega em Chicago, a armadura dela dá um pane, ela cai e tá lá, Iron Heart no chão, escrito. Incrível, absurdo. A segunda é numa placa de trânsito, se eu não me engano, e a terceira é com o dinheiro, né? Eles jogam dinheiro pra cima, eles começam jogando dinheiro pra cima do último heist que eles fizeram, né? Do último roubo que eles fizeram. E aparece Iron Heart escrito. Gostei, velho. Gostei mais do que eu imaginava que eu ia gostar. Sinceramente, eu tava com um bom pressentimento. Eu tava torcendo. Essa é a palavra. Eu tava torcendo pra que essa série fosse boa. Porque é uma série injustiçada e, pô, quando eu vejo injustiça, eu já torço pro contrário. Eu já torço pra que vá bem. Eu torço pra que ganhe. Eu torço pra que aconteça melhor. Mas foi até, pra mim, foi até uma surpresa. Eu não esperava que fosse tão bom. Óbvio, imaginava, né? Ryan Coogler, Anthony Ramos, Dominic Thorne, a gente viu toda a crítica elogiando, mas eu não achei que seria tão bom. Outro ponto que eu marquei aqui pra finalizar, ela aceitando que trouxe a amiga de volta e que ela precisa desse holograma que ela fez. Nos quadrinhos a gente tem a Riri Williams com o holograma do Tony Stark. Ela conversa com o Tony Stark. E antes que muitos reclamem, aqui não tem como enfiar o Tony Stark. Ela não tinha nenhuma ligação com o Tony Stark. Ela nem trabalhava na indústria Stark. Então não tem nem como tentar alguma coisa para trazer o Robert Downey Jr. de volta. Mas trazer a amiga,
por ser um negócio de luto e aprofundar mais nisso, e ao mesmo tempo ela ser uma inteligência artificial que ajude a Riri Williams, gostei demais. Pra mim foi uma ótima troca. O negócio do holograma tá muito bem feito, tá muito legal e vai ser importante no futuro. Rapaziada, num todo, primeiro episódio, como eu falei, nota 8, segundo, nota 7 e terceiro e último, nota 9 de 10. Quero saber de vocês, quem assistiu? Comentem aí embaixo o que você achou. Se você não assistiu, se você tá assistindo minha análise sem assistir, assista Ironheart, que é bom demais. E eu tô muito ansioso pros próximos 3 episódios. A Apu está incrível. E com certeza veremos o Mephisto. Eu quero ver o Mephisto semana que vem. Bom, comenta aí o que você achou, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui nesse canal. Lembrando que hoje eu tô postando isso aqui depois da meia-noite, isso aqui vai estar saindo de madrugada esse vídeo aqui, tá? Hoje tem trailer de Quarteto Fantástico, então pra não perder, se você estiver assistindo isso de manhã, antes do trailer, se você estiver assistindo de madrugada, se inscreve, ativa o sininho. Se você não for inscrito, é óbvio. Rumo a 10 mil inscritos nesse canal aqui. Me siga em todas as redes sociais, segue o canal, o Instagram do canal que tá aí embaixo, @canal KMN. E é isso. Qualquer novidade, qualquer coisa eu trago pra vocês. Incrível. Que série boa, véio. Que série boa. Sinceramente, fiquei muito surpreso. E olha que eu esperava algo bom. E veio algo melhor. É isso. Tamo junto. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Deixe suas opiniões. E é isso. Fui.